como eu prometi na hora que nós fomos para o intervalo, nós vamos falar com o vereador Leco Soares, de Americana. Leco, que é vereador pelo partido Podemos, e que nessa semana protocolou um projeto de lei muito útil, porque tem gente fazendo muita gracinha, não é, Leco? Boa tarde, bem-vindo, obrigado pela sua presença hoje no Calibre. Obrigado, viu, Danilo, mais uma vez aí pelo convite, pela confiança da gente poder estar aqui mais uma vez. Essa semana aqui nós protocolamos na Câmara Municipal de Americana um projeto de lei que fala sobre a questão do bebê reborn, né? Uhum. Então, na verdade é assim, o que a lei ela vem nos auxiliar? Eu falo que nós não temos nada contra quem quer ter o bebê reborn, quem quer fazer, faça o fazer, né, o que ela tem que fazer. Ninguém está impedindo de fazer nada. Simplesmente a lei vem para impedir que em algum momento um bebê reborn tome o lugar de uma criança dentro de qualquer espaço onde ela tenha preferência. Vamos falar, não importa se é numa fila preferencial, numa vaga de ônibus que tem o assento que é direcionado à mãe com o bebê de colo. Então, o que impede a lei só é que nesses espaços uma pessoa com um bebê, ela não tome o espaço de uma criança. Exatamente. Então é isso. Ninguém é contra as pessoas terem nada, mas nós temos que ter uma lei, porque se amanhã acontece, mas já aconteceu? Aqui nós não temos fato em Americana. Mas se acontecer, nós temos uma lei que fala assim, não pode. Né? E você se sustentar nessa lei. Né? E até a gente tem ouvido algumas passagens, até nós temos um vereador esse dia que passou uma informação para a gente de uma outra cidade, né, de querer usar alguma coisa no setor público também, dentro disso aí, que também não pode. Porque são abusos, né? Danilo, você tira, por exemplo, um hospital, você tira um atendimento emergencial para uma criança real, que ela está num momento de emergência porque tem alguém fazendo gracinha, né, levando um boneco. Ou você chega num supermercado, você está com teu filho, você tem uma fila preferencial lá, ou a pessoa que está grávida, né, a mulher que está grávida, e para a criança no colo você também tem fila preferencial. Você chegar, você não poder usar ela, ter que esperar alguém passar porque tem uma boneca nos braços. Então, a lei, ela restringe aí, né? Nada que o espaço é de direito da criança possa usar com a questão da boneca. É só isso. O resto pode ter, as pessoas podem ter, comprar, né? E eu falo que é tão difícil hoje, nós temos lá na Câmara Municipal de Americana, aqui mesmo em Santa Bárbara, é tão difícil a gente buscar os direitos das crianças, buscar os direitos dos autistas, buscar os direitos das pessoas com deficiência, fazer com que isso aconteça, e nós não podemos ter um momento para poder dar essa brecha, para poder ter uma substituição nessa hora de alguém vir com um boneco e querer tirar um espaço dela. Né? Pois é. Então, essa aí a questão, né? Que foi a preocupação. É uma lei que não tem muito segredo, é simplesmente para evitar que possa vir alguma coisa nesse sentido. E, vereador, qual que foi a reação que o senhor sentiu da população aí com esse projeto? Olha, Danilo, a gente acompanha pela internet, né? Mas as pessoas que têm se manifestado a favor, sim, né, do projeto, com essa preocupação, sim, de não deixar acontecer isso, né? Porque às vezes pode ser que não é com a gente, mas porque é com alguém que está precisando naquele momento ali, de estar numa fila, ou estar num ônibus, teria que sentar porque está com a criança no colo, você não ter, isso não pode. O direito é dela, né? Então, acho assim, a repercussão, o pessoal tem falado que né, tem aceitado, sim. É lógico que a gente tem as críticas. Eu acho que qualquer lei que ela vem, que ela tem um pouco mais de, vamos falar assim, ela vem com mais discussão, tudo, você tem as pessoas que são contra, são a favor. E nós não estamos também fazendo nenhuma lei para prejudicar alguém que possa até usar aquilo como um tratamento de alguma coisa, nada disso, né? Nós só não eu acho que a lei ela só proíbe de você usar o espaço de hoje, que é de direito da criança, e alguém que venha aqui com uma boneca para poder fazer isso. Eu não diria nem que se trata de uma proibição, mas de uma regulamentação, né? Sim. Você, de fato, colocar regras para que não se torne um abuso, né? Porque você sabe, nós vivemos numa sociedade hoje que cada vez mais se criam pode fazer isso, posso fazer aquilo, já não pode fazer mais isso, não pode.
Então, é assim, infelizmente, vamos tendo que criar lei para poder direcionar isso, mas vai ter que criar, não tem jeito, que regular. né? E a preocupação nossa é com quem? Com aquele que tem direito. Eu acho que a parte da nós que somos, né, do poder público, do legislativo, é criar leis para poder proteger os direitos das pessoas. E é isso que nós estamos fazendo, né? E como que a lei pretende agir para garantir esse direito? Então, a lei ela vem falar que se houver essa tentativa de poder usar esse espaço, tudo, que possa ser o prefeito que vai sancionar depois, ele que vai direcionar a quem chamar, né? A quem chamar. E se houver insistência e que houver realmente uma insistência, tem uma multa. Em Americana até foi direcionada uma multa de R$10 mil se houver essa insistência. Pode ser que não tenha, tem um diálogo, acabou. Acho que ninguém quer prejudicar ninguém. Claro. Né? Mas eu acho que tem que ter uma lei para direcionar e para poder botar regra. Esse é um jeito, é você seguir as leis, né? E os direitos das pessoas, né? E um valor pesado desse, ela acaba coibindo, né, a ação de uma reincidência, né? Sim. Infelizmente, Danilo, a gente sabe muitas coisas hoje, a gente acaba segurando as coisas através do quê? Da multa. Bolso, né? Você vê o trânsito, as coisas, por que a pessoa não está preocupada no trânsito de passar no radar, porque ali a permissão é 100 km. É para não levar a multa. Porque se não fosse o valor, ele ia passar, as coisas iam continuar andando. Quer dizer, então a gente tem que ter. Mas assim, que eu falo, na própria lei, ela fala que não é uma coisa que vai ser vai ter a multa, não. Vai ser analisado, vai ser olhado, ninguém está querendo penalizar ninguém. Primeiro a pessoa ela é autuada, né? Ela é informada que aquilo ali não está respeitando a lei. Daí se ela insistir, se ela voltar... Aí a coisa já começa a entrar no... Né? Mas a questão é só essa, a gente defender o direito das crianças, né? Que é o que eu falo, nós lutamos tanto para ter, tantas ainda não temos, né? Quantas aí hoje que são, mas ainda não acontece, principalmente hoje quando falamos em pessoas com deficiência, que têm direito, tem isso. Agora, nós não podemos abrir essa brecha hoje para que tire esse espaço, principalmente das crianças. Eu li numa reportagem, numa entrevista com uma psicóloga, que ela estava comparando esta situação, que ela está generalizada, ela está pelo Brasil todo, como um surto psicótico coletivo. Ou seja, é algo que parece estar mais abrangente e ninguém sabe se de fato são surtos, se são modismos, né? Porque a internet vive lançando modismos, gracinhas, etc. Mas vamos pegar pelo lado da saúde mental, que supondo que muitos casos desses sejam de saúde mental, o CAPS, ele poderia ser uma ferramenta também para acompanhar, para fazer algum tratamento? Sim, eu acho que aí já entra numa outra questão, né? Nessa questão de tratamento, tudo, né? Mas eu vejo assim, que a questão da internet hoje, a internet acaba usando essa questão que está acontecendo hoje e colocando um monte de fake, um monte de coisa, mas nós não podemos brincar com essas coisas. É muito sério. Né? Brincar, é sério quando a gente tem um filho que tem um problema que nós precisamos ajudar, ou tem alguma coisa, e a gente precisa dos direitos dele acontecer e alguma coisa atrapalhando. Então nós não podemos deixar, nós temos que ter e fazer com que aconteça. Agora a internet, ela brinca demais, ela joga o fake, ela faz um monte de coisa, e isso confunde tudo. Sim. Se confunde. Mas eu acho que assim, a gente tem que se proteger. Ponto. Aqui é o seguinte, nós temos uma lei que ela protege os direitos das crianças. Ponto, acabou. As outras coisas, a pessoa pode ter o bebê, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode comprar, passear, ir no parque, onde quiser. Ninguém está criticando isso. Nós só não queremos que ocupe o espaço das crianças, o direito das crianças, é só isso. Teve casos noticiados recentemente dessas mães, entre aspas, de bebê reborn, que foram buscar atendimento pediátrico, exigiram que atendesse como se fosse uma criança real, dizendo que o filho estava chorando, estava com cólica, exigindo até mesmo aplicação de remédio, de injeção, como se fosse uma criança. Outras cidades dizendo que tiveram problema dessas mães, entre aspas, quererem matricular esses bonecos em creches.
Eu não sei absurdo, até não? que ponto isso aí pode acontecer, porque você precisa ter uma documentação, né? Você Uhum. poder também ir num hospital municipal, você precisa apresentar uma carteirinha, um documento, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que você já tem um pouco de dificuldade de ter isso. Mas a gente não sabe hoje como é que as pessoas estão, né, nessa questão toda. Como é que é esse relacionamento, que é uma coisa nova. Para mim é uma coisa nova esse tipo de Sim. relacionamento que tem, né? Então, é o que eu falo. Eu nunca ouvi algo semelhante Se antes a gente disso. puder proteger aquilo que é de direito, Aham. né? Então a gente tem que proteger. Não importa se hoje, pode ser, não importa. Vamos proteger, ponto. Né? Se amanhã tiver algum fato, peraí, existe a lei que não pode, tá bom? Então tá bom. Você tem essa lei para te proteger também, para poder falar não, não pode. Se você não tiver Uhum. nada, você vai entrar numa discussão, isso pode acontecer um monte de coisa, pode ter. Exatamente. Mas você tendo a lei, eu estou aqui baseado na lei tal que não pode. Ponto. Né? Então nós não estamos querendo fazer, estamos andando surfando, não. Não. É uma preocupação que aconteceu, está hoje aí, ela é muito explícita hoje, Uhum. e eu acho que está de direito da gente poder fazer isso e uma obrigação de poder proteger os direitos das crianças. Afinal de contas, é justamente este o momento, né, do vereador, porque a sociedade escolhe, elege para defender os direitos, para apresentar leis que vão de encontro em favor da sociedade, e isso é o que está sendo feito, né, justamente regulando, colocando ali normas para proteger a própria sociedade, às vezes de uma pessoa aí que seja charlatã, que esteja querendo levar vantagem indevida sobre algo, né? E até uma coisa ligada à outra, né? Acabei de sair agora de uma visita numa escola americana, e nós acabamos de protocolar uma lei também, já está andando na Câmara Municipal, é que as escolas municipais e particulares, elas possam trocar o som das campainhas nas escolas para música. Para quê? Para que as pessoas com deficiências ocultas ou autistas não sofram com a questão do barulho. E nós fomos conhecer agora a escola americana Paulo Freire, que já tem. Então você ouve da diretora falando, foi muito bom, as crianças autistas não têm mais que botar a mão no ouvido, então é uma coisa que para nós aqui deu resultado. Então é o que eu falo, nós estamos buscando os direitos e ajudar as pessoas que precisam. Né? Estamos buscando, tem outra lei aí, é uma lei que está lá, vai ser daqui a pouco, nós vamos votar, tá ainda, mas nós estamos buscando essas coisas. Né? Agora, a gente não pode deixar algo entrar no meio disso e querer as coisas ser diferentes, infelizmente não dá, né? Exato. É até interessante, pegando o gancho que o senhor deu agora sobre essa nova proposição de mudar a campainha, né, que dá dos intervalos e também de saída, de início de aula, tal, por música, que me fez lembrar de uma empresa onde eu trabalhei há muitos anos atrás. Trabalhei aqui na Honda Automóveis, e lá justamente este aviso de parada, né, de intervalo para almoço, para janta, não era com aquela tradicional campainha. Quando dava, soltava simplesmente um trecho de uma música clássica, tranquila, todo mundo saía tranquilamente, sem estresse, o retorno também às atividades com a música, e era muito agradável. Até a diretora, conversando com ela agora há pouco, ela falava assim, ela falou, viu, e nós temos o pessoal do Grêmio da escola, os professores, então às vezes o Grêmio da escola, qual as músicas que vai ter nos próximos 3 meses que a gente pode colocar. Então, existe assim, na época da festa junina, então as músicas se tornam um pouco, tipo, naquele momento ali, vai ter festa junina e tal. Então é bacana isso, e foi legal que nós saímos no intervalo ali para ouvir, na hora que tocou, a criançadinha, na hora que tocou lá, até a molecada dançando, porque sabe aquela coisa, ele falou, dá até assim, um ar gostoso, que a música aí não incomoda, não incomoda as pessoas que têm a questão do problema de audição, né? A questão do autismo. Ele falou que tem uma criança lá também com problema de auditivo, também para ela melhorou muito, porque não tem aquele barulho, daquela incomodação. O barulho agride, né? Então isso aí é isso, sabe? A gente buscar a inclusão, a gente buscar as coisas boas para as crianças, né? Mas nós não podemos deixar que outras coisas venham e queiram atrapalhar essa história que a gente tem buscado faz tempo, né? Com certeza. E falando em inclusão, recentemente também ficou muito em voga, né, em evidência,
que alguns municípios eles estão fazendo a substituição daquela sinalização horizontal em estacionamento de pessoas para pessoas com deficiência, que normalmente é o símbolo de um cadeirante, para um símbolo universal, né, de pessoas com deficiências. Então você não precisaria fazer uma destinada para autistas, outra para deficiente físico e assim indo, mas que independentemente da deficiência se oculta ou não, todos teriam direito àquela vaga, a fazer uso daquela vaga. A Americana também está caminhando para esse sentido? Ô Danilo, eu tenho um projeto meu e do Silvio Dourado. Nós protocolamos na Americana, foi votado, foi aprovado, foi sancionado. Só que é uma lei autorizativa. Uhum. Por quê? Hoje, uma vaga de deficiente americana, ela tem o símbolo do cadeirante. Sim. Porque isso é um símbolo universal, internacional, eu falo nacional, lei do trânsito, tem que ter. Mas em Americana, nós temos ele e nós podemos colocar junto o símbolo universal da acessibilidade da ONU, que é aquele bonequinho azul. Sim. Então, se você for na Câmara Municipal hoje, na vaga para deficiente, tá os dois símbolos juntos, que a Americana já pode ter isso. Foi uma lei nossa que teve. Por quê? Eu teve uma mãe uma vez que chegou para mim na Câmara e ela falou assim, Leco, eu tenho um problema muito sério, que eu chego na frente da escola, meu filho é autista. Eu paro no lugar para deficiente, eu desço e pego ele, as pessoas me olham como um olhar de assim, o que você está fazendo aí? Porque o meu filho não tem cara do autista, não tem cara. E as pessoas me condenam, me incriminam. Então ela falou, é uma questão que me incomoda muito. Foi quando nós surgimos, então vamos fazer, né? E esse símbolo, ele inclui todas as deficiências, né? Porque a do cadeirante dá a entender que alguém vai sair do carro ou com uma cadeira de roda depois, ou alguém que vai ter uma muleta. E o outro símbolo não, ele inclui o autismo, o cadeirante, a pessoa com problema de deficiência auditiva, outro tipo de deficiências ocultas, qualquer um. E agora foi aprovado no Senado essa lei, viu? Ótimo. No Senado já foi aprovado agora, está indo para a Câmara dos Deputados em Brasília, que depois de passar ali, esse símbolo do internacional da ONU, universal da ONU de acessibilidade, vai substituir o cadeirante. E nós já temos aqui em Americana essa vaga já hoje. Saiu na frente. Que é legal. Por isso que eu falo, essas coisas, elas tipo assim, é pequena, mas ela mostra a sensibilidade nossa da inclusão, né? Mostra a sensibilidade do legislativo na inclusão, do prefeito de poder fazer, de você agora aqui comentando sobre isso, você vê, a gente vai fazendo aos pouquinhos e isso vai acontecendo. Então aquele símbolo é um símbolo de um bonequinho azul, que eu acho que daqui a um tempo aí nós vamos estar substituindo aquele símbolo do cadeirante lá. É muito legal. Que além de incluir, ele não exclui, né? Isso aí. Diferente do outro que você limita, né? É muito bacana. Ele não é excludente. E falando de inclusão, para a gente finalizar, como que está o projeto da Clínica Escola? A última vez que eu vim aqui, eu comentei que ele é demorado, esse processo de burocrático, né? Ele ainda está naquele projeto lá da parte hidráulica e elétrica, né? A gente acredita que até o segundo semestre, o final do segundo semestre aí, começa a sair do papel as coisas para poder licitação, já começar a andar. Que tem também licenciamento ambiental, mesmo que não esteja em área de preservação, tem uma série de documentações, Danilo, né? Assim, às vezes as pessoas falam, mas demora, viu? É necessário que seja tudo assim, para que as coisas sejam certas. Passe no lugar certo, passa pelas coisas certas, seja aprovado. Depois de fazer esse projeto da hidráulica e elétrico, tiver tudo pronto, isso vai para o governo do estado para ele falar assim, tá certo. Aí libera para começar a fazer as licitações. Até porque tem uso do dinheiro público, né? Sim, a gente tem que tomar cuidado. É diferente da iniciativa privada que consegue tudo rapidamente. Cuidar do dinheiro público tem que, de fato, justificar, apresentar comprovações. E a deputada, a Renata Abreu, mandou para a gente 2,5 milhões, que isso aí já está tudo. E falta os outros 2,5 milhões que ela vai mandar. Mas já foi conversado agora, nós fomos para Brasília a última vez, agora para Brasília conversamos sobre isso. Nós estamos na boca para falar assim, viu? Chegou os outros 2,5 milhões. Então nós estamos na expectativa aí de que a coisa. Daqui a pouco a gente tem essa. Porque ela também tem esse olhar, e ela na conversa que nós tivemos. Ela tem as questões lá das emendas, de que pode, o que não pode, né? Então, tudo isso aí, mas nós acredito que logo nós já vamos ter uma boa notícia aí, e aí acho que até o final do ano aí pode começar a sair do papel.
E analisando dentro da região metropolitana de Campinas, né, que compõe 20 cidades, eu acho que a Americana vai ser a primeira a ter uma clínica escola, assim. Existem clínicas hoje, tem acho que um projeto, alguns projetos também, né? Mas assim, eu acho que nós também, esse projeto nosso traz educação, saúde, ela engloba um pouco mais. Mas assim, a gente torce para que as outras cidades também venham fazer, né? Pode ser um modelo, né, para as demais. O legal, Danilo, que esse projeto nosso do Centro de Referência vai ter um igualzinho com um vereador. Nós passamos o nosso projeto para um vereador de Rio Claro do Podemos. Para quê? Falei, viu? Tá aqui pronto para você, cara. Começa a correr. Até essa lei da vaga, nós já passamos para outros 2, 3 vereadores do Podemos e já tá algumas cidades já está andando também. Que legal. Então, eu acho que assim, nós, entre o Podemos, os vereadores, eu tenho passado essas leis, conversado, e o pessoal tem... Então é legal, porque você vai passando coisa para o outro e vai conseguindo. Se nós tiver um centro aqui americano, daqui a pouco outro em Sumaré, daqui a pouco outro em Rio Claro, isso nós vamos criando todo um atendimento especial para as pessoas autistas, e que eles precisam muito. Sim. E a gente sabe que cada vez a tendência tem aumentado. E um detalhe, né, que a gente escolhe, é a vida inteira, né, Danilo? Exatamente. Não é uma coisa que você fala assim, daqui a pouco não vai ter mais. Não, nós temos a vida inteira, né? E principalmente, né, Leco, é importante que esta condição ela seja identificada o mais cedo possível, para não acontecer casos como o meu, tá, que eu fui diagnosticado, foi levantado suspeito, depois dos 40 anos. Se eu tivesse dentro daquela fase que é chamada de fase de ouro para diagnóstico, até os 3, mais tardar 6 anos de idade, poderia ter tido o direcionamento mais adequado, até para aproveitar o hiperfoco, né, dar aqueles estímulos, etc. E principalmente entender que, apesar de diferente, não era nenhum monstrinho, não era um alienígena, como muitas vezes eu me sentia, porque eu não sabia. Isso tudo só foi fazer sentido para mim depois que eu recebi esse diagnóstico. E pude ver que o meu lugar no mundo, eu tinha lá o meu lugar, eu tinha a minha inserção, e que às vezes as pessoas que não se relacionavam comigo é porque não me compreendiam e não que houvesse algo de errado comigo. Sim. E isso foi muito importante, que é também a autoaceitação. Então é muito bom esse tipo de iniciativa, e também para passar para o pessoal de casa que a criança ela pode ser autista, ela pode ser Down, ela pode levar qualquer característica. Isso não é incapacitante. E a gente também tem que trabalhar contra a visão capacitista, porque todos têm habilidades. Sim. Não, é isso aí. Você vê, o exemplo aí que você está falando para a gente, é isso aí. É maravilhoso ouvir de você isso, falar disso, né? Teve o tempo, mas eu acredito que cada um, dentro do tempo, quantas pessoas agora foram diagnosticadas depois de mais velho, pois né? Até porque se evoluiu muito, né? Sim. Toda a parte diagnóstica. Ontem eu vi também uma reportagem da BBC Brasil, inclusive, dizendo que nos Estados Unidos eles desenvolveram um procedimento, teste lá, né? Exato, um teste que vai reduzir drasticamente o tempo que hoje se leva para diagnóstico. Eu não sei se na outra vez que eu vim aqui eu falei de Campinas, que nós fomos para Brasília. Sim. Né? Então isso aí está andando também em busca daqueles 10 milhões para ajudar a Unicamp, para poder continuar a fazer os trabalhos delas em Campinas, né? Para que possa evoluir essa questão dos medicamentos em relação ao autismo e deixar os brasileiros aqui. Né, para que o que nós descobrimos aqui, ficar aqui, né, para ajudar a comunidade, ajudar as pessoas, nosso povo, né, com um custo mais baixo. Exato. E muito mais rápido, né? Então essa luta ainda continua lá, nós estamos conversando, estamos buscando, acredito que também, se Deus quiser logo aí, a gente tem notícia boa também. E o senhor trouxe até uma palestra em Americana, né, sobre... Veio uma cientista da Unicamp, também veio uma fonoaudióloga, né? E veio o vereador que está encabeçando lá em Campinas, vieram para falar sobre a questão dos estudos, né, de pesquisas da Unicamp em relação aos medicamentos
com relação ao autismo. Então é muito legal e é algo assim que traz esperança, né, Danilo? Exato. Quando a gente ouve falar que estão desenvolvendo coisas, descobrindo coisas que podem vir de medicamentos que possam ajudar, às vezes, na fala, alguma outra coisa, isso tudo traz esperança. Porque a gente sabe que as famílias também precisam de ajuda. Sim. Né? Elas precisam de apoio e elas precisam de esperança. Porque elas são, e principalmente as mães, né? As mães são as guerreiras aí que estão na frente aí e segurando o barco aí. Exatamente. Que as coisas continuam andando porque as mães são leoas. É isso aí. Vereador, muito obrigado pela sua presença, pela sua visita hoje aqui na TVI para falarmos de temas aí que são tão importantes, né? Desde de se fazer garantir os direitos de quem realmente precisa, até mesmo falar do andamento do projeto, de outro projeto que vai ser protocolado, né, esse das escolas, das campainhas, ou seja, apresentar justamente o trabalho, né, um mandato que é muito importante de informar para toda a população. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite e a confiança de poder estar aqui com você. Muito obrigado mais uma vez. A casa está de portas abertas para recebê-lo sempre. Obrigado a todos.